ideia de potencial elétrico. Então, hoje, vamos devagarinho começar a construir a nossa ideia de potencial elétrico. Vamos pegar alguns exemplos para ir construir. Vamos primeiro começar com, né, a definir aqui a nossa energia potencial elétrica, tá? E a partir da energia potencial elétrica é que a gente vai chegar no potencial elétrico. Tá? É bom colocar nome e sobrenome, para a gente nunca errar, né? E aí a gente define energia potencial elétrica para campos elétricos, né? Então vamos começar com um campo elétrico uniforme. O que significa campo elétrico uniforme? Ou homogêneo? Quer dizer que ele é igual em todos os pontos do espaço. Tá? Se trata campo elétrico, se trata de um vetor, né? Então quer dizer que o vetor campo elétrico ele é igual em diferentes pontos do espaço. Aonde que a gente viu que a gente tem isso? Pensa um pouquinho, final do último capítulo, a gente, né, viu que, né, na verdade, a gente já tinha visto antes, né, no campo elétrico, que o campo elétrico de um plano infinito, ele é uniforme, ele não depende da altura, ele não depende da posição sobre o plano infinito em que você está, tá? Né? E a gente pensou num jeitinho, né, colocando duas placas paralelas, né, separadas, né, por uma distância bem pequenininha, com comparação em relação às dimensões da própria placa. De tal maneira que um camaradinho ali, entre as placas, praticamente pensa ou enxerga as placas como se elas fossem infinitas, né? E ali no meio, a gente tem um campo, no meio entre as placas, a gente tem um campo elétrico uniforme, né? Então, vamos colocar aqui as nossas duas placas, tá? E aí vamos montar o meu sisteminha, tá? De uma maneira, né? Vou colocar aqui uma plaquinha. Esse negócio de fazer traço reto aqui é uma tristeza. Para simplificar a minha vida, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Eu tenho aqui uma placa, então, positiva. Então, quer dizer o quê? Que eu vou colocar aqui cargas elétricas positivas nessa placa. E uma placa com cargas elétricas negativas. Então, o campo elétrico da placa positiva, né? Claro, entre as placas. Está apontando para baixo, sai, e da placa negativa está apontando também para baixo, entra. Então, de tal maneira que o campo elétrico aqui dentro é a soma dos dois, tá? E aí a gente viu que ele, né, é constante. Está apontando para baixo, né? O E era a densidade de cargas. Para cada uma das placas, né, é sobre 2ε0. Como eu somo duas vezes isso, é sigma sobre ε0. Então, esse é o módulo do campo elétrico. Mas eu não estou interessado nisso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, na verdade, vou colocar uma carga elétrica Q0, né, aqui na placa positiva, tá? E vou deixar o campo elétrico agir sobre ela, né, arrastando essa carga elétrica desde, né, da placa positiva até chegar na placa negativa. Como é que é a história essa? Tem força elétrica? Tem, né? Existe uma força elétrica
empurrando ela para baixo. Só para lembrar, a força elétrica é a carga, no caso é Q0, vezes o campo elétrico em que ela está. Tá? Se a carga é positiva, né, em termos vetoriais, né, se a carga é positiva, então a força elétrica é na mesma direção e sentido que o campo elétrico. Se a carga é negativa, o sinalzinho de menos da carga inverte a força com relação ao campo elétrico. Né? Fica contrário. Mas vamos pensar que a minha carga seja positiva a princípio, mas não necessariamente. No final das contas, você vai ver que não precisa. Tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Né? Eu vou colocar, né? Eu vou dar nome aos bois aqui, tá? Então, eu vou pegar um sisteminha de coordenadas, passando por aqui, chamar esse camarada aqui de Y, né? E aí, vem para cá. Esse camarada aqui é o meu X, e poderia ter um Z aqui só para mostrar, mas o X não me interessa. O que interessa é o Y. Tá? Eu coloquei, então, isso que é importante, do jeito que eu estou fazendo aqui, né? O meu sistema, né, de coordenadas de tal maneira que a minha origem do sistema de coordenadas está aqui. Poderia ter feito diferente? Poderia. Então vamos fazer diferente para não misturar as coisas? Vamos. Né? Então vamos puxar esse camarada um pouquinho para baixo. Né? Então vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui embaixo. Então esse cara aqui é o meu X e aqui é o meu sistema de coordenadas. Beleza? Então, aonde que. E vamos marcar aqui quais são os pontos. Então, eu vou ter um ponto A, aqui em cima, de onde ele sai, e um ponto B aqui embaixo, até onde ele chega. Tá? Então, no ponto B, ele está a uma altura YB, enquanto que o ponto A está a uma altura, ou preferi dizer, né? Ou já estou dando um spoiler, já falando de altura, né, uma coordenada YA e uma coordenada YB. Né? O movimento é só na vertical, porque a força é também na vertical. Isso. Tá? Eu poderia, então, também já dizer, como eu fiz lá no outro dia, lá, né? As placas estão separadas aqui por uma distância D. Mas não preciso por enquanto. Joia? Se eu faço isso, então, coloco meu sistema de coordenadas dessa maneira, então eu posso agora colocar, então, os meus vetorizinhos de uma maneira bem definida, tá? O campo elétrico, vetorzinho campo elétrico, o módulo dele está ali, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos fazer isso. Esse é o módulo. E o vetor campo elétrico é o quê? É o sigma sobre ε0, nem necessariamente eu vou acabar usando, né? Mas ele está na direção y. Se para cima, né, eu pontei para cima é positivo, então o meu vetorzinho y chapéu, vetor unitário, tá para cima. Então, ele é para baixo, então é menos y chapéu. Então, meu vetorzinho campo elétrico é sigma, né, vamos colocar aqui, ó, menos sigma sobre ε0, y chapéu. E a minha força elétrica? Minha força elétrica, então, ela também está para baixo, então ela vai ser K0, carga Q0 que eu coloquei ali, né? Vezes o E, meu vetorzinho E. Então esse cara aqui vai ser menos, né? Q0 sigma sobre ε0, y chapeuzinho. Tá bom? Para simplificar, tá? Eu vou simplesmente chamar esse cara que está aqui, né, de E. Tá? Então esse cara vai ser menos Q0 E módulo do campo, Y, chapeuzinho. Então, guarda isso.
beleza? E aí, o que que eu quero? Eu quero calcular o trabalho, né, da minha força elétrica, quando ela arrasta a carga Q0 de A até B. Então, isso a gente fez na outra aula. Então, trabalho da força elétrica, né? Quando, né, ela arrasta de A até I. De A até I, de A até B. Vamos colocar esse I aqui, vocês já sabem que é elétrica. Vai ser, então, trabalho é integral de A até B da força escalar deslocamento. Beleza? O deslocamento, né, é ao longo da direção Y. Então, esse ds que está ali, esse camarada que está aqui, é um dy. Porque eu chamei na coordenada y, né, vertical, de y, tá? Então, esse camarada que está aqui é integral, né, de F, é a força elétrica, né? Se eu colocar aqui, ó, né, esse cara aqui é o elétrico, então aqui é a minha força elétrica, escalar, dy, né? Agora que eu sei que é y, então agora eu sei quem que é a e b, né? Então é a coordenada YA e YB que entra aqui. Minha variável de integração é y. Então aqui, quando eu estou no ponto A, eu estou na coordenada YA. Quando eu estou em B, eu estou na coordenada Y, né? D. Joia? Quem que é dy? Uai, dy, definição nossa, a gente tem que sempre pensar nisso, né? O dy, aqui embaixo, né? Dy é um deslocamentozinho ao longo da direção y, que vai ter um tamanho I dy na direção do vetorzinho y. Guardou ele. Agora vamos fazer o produto escalar, né? Vamos substituir esse camarada aqui lá, e esse camarada aqui, todo mundo, né? Para calcular o trabalho. Então, ó, o trabalho da força elétrica aqui, de A até B, também não vou colocar a seta, já vou colocar assim, AB, vai ser então, integral da coordenada inicial, YA, até coordenada final, YB, F, força elétrica, tá aqui, ó, menos Q0, E, coloquei E em vez de sigma sobre opção zero, porque não faz diferença, né? Y, chapeuzinho, escalar, dy. Quem que é dy? É dy modo, y, chapeuzinho. Então, agora eu posso separar tudo que é constante, menos Q0, E, né? dy é variável de integração, não pode sair para fora, então, ó, menos Q0, E, integral de YA até YB. Quem que sobrou aqui? Né? dy, posso colocar ele aqui. E aí, quem que está fazendo o produto escalar? Quem que é vetor aqui? Vetor aqui só tem um y chapéu e y chapéu. Né? Então, é y chapéu, escalar y chapéu. Estou fazendo devagarinho para vocês pegarem a manha. Né? Agora, qual que é o produto escalar desse negócio aqui? Y chapéu com Y chapéu. É módulo do primeiro. Vamos colocar aqui, ó. Esse produto escalar que está aqui, ó. Quanto que ele dá? Módulo de Y chapéu. Y chapéu é um vetor unitário da direção Y. O que significa vetor unitário? Que o módulo dele, o tamanho dele é igual a 1.
Como é que a gente faz produto escalar? Módulo do primeiro, qual que é? 1 vezes módulo do segundo. Opa, y chapéu de novo. Qual que é o módulo dele? Ele é um vetor unitário. 1 vezes cosseno do ângulo entre eles. Ué, qual que é o ângulo dele, com outro vetor igual a ele? Ele e um outro vetor igual a ele. Qual que é o ângulo entre eles? Zero. Quanto que é o cosseno de zero? 1. Quanto que é y chapéu com y chapéu? 1. Então, esse cara aqui, não, né? A gente já sabe que vai dar 1. Né? Então, o que tem aqui? Menos, faltou o Q0. Q0 e integral de y inicial A, y final B, dy. Nossa, cara! Integral de dy. Y. Nos limites de YB e YA, então o trabalho da força elétrica de A até B, vamos colocar assim, ó, menos Q0 e... Já vou colocar limite superior, integral desse cara aqui, ó, vamos colocar devagarzinho para ficar registrado. Né? É Y de YA inicial até YB final. Então esse cara aqui é menos Q0 e Y final menos Q0 e Y inicial. Que eu gostaria de escrever assim, ó. Né? Ah, desculpe. Menos. Esse menos que está aqui, com menos inicial, isso aqui fica mais. Né? Mais Y. Então, eu posso deixar esse menos em evidência também e escrever assim, ó. Menos, aí eu abro aqui, ó. Né? Que é 0 e Y final B menos Q0 e Y inicial A. Joinha. Morreu, é isso. Mas calma então. Como é que a gente vai olhar para esse camarada e falar assim, ah, cadê a energia potencial? Energia potencial, como eu falei para vocês, né? Ela só pode ser construída, definida a partir de uma força conservativa. A gente fez isso, eu não vou fazer isso aqui agora. Vou lembrar vocês. Lembrando. Como é que era a força gravitacional? Ah, se eu tenho aqui um corpo qualquer, né, na superfície do planeta Terra, ele sofre a ação do quê? De uma força gravitacional, que é igual a quê? Ah, ele tem massa m, então a força gravitacional é mg. Não é isso? Força gravitacional, massa vezes aceleração da gravidade, g aceleração da gravidade. Né? Mas isso é um módulo. E a força? Vetor força. Tem que colocar um vetor do lado de cá também. Né? Ah, então peraí, vamos fazer isso aqui, ó, como a gente fez lá. Y. Ah, você colocou. Não importa x para cá. Né? Então, para cima é positivo, então esse cara aqui vai ficar, ele está para baixo. Então é menos y chapéu. Só para tirar esse menos para fora, dá menos mg y chapéu. Força gravitacional, né? Então esse cara que está aqui a gente provou lá em Física 1, conservativa. A gente conseguimos escrever uma energia potencial gravitacional. A energia potencial
gravitacional, ela era igual a mg vezes a altura, no caso, né? Quem que é a altura? Ah, minha referência está aqui. Referência eu posso colocar onde eu quiser. Esse cara aqui é a minha altura, mg. Y. Esse aqui era, né, definida a minha energia potencial. Não potencial, é energia potencial gravitacional. Agora, vamos comparar? A minha força gravitacional, aqui no meu problema, é, vamos colocar aqui, m é uma constante do corpo, g, a aceleração da gravidade, é uma constante, não é isso? Menos mg na direção y chapéu. A minha força elétrica no campo elétrico homogêneo ou uniforme é igual a quanto? Menos Q0 e... Olha só. Menos Q0 e direção Y. O que está entre parênteses aqui são constantes. Né? M, propriedade do corpo. Massa é uma propriedade do corpo. Q0, propriedade do corpo. Está ali. Carga. Tem ali o corpo que está ali, tem uma determinada quantidade de carga. Concorda? G, aceleração da gravidade. É uma propriedade externa ao corpo. De quem que dá essa aceleração da gravidade? É a interação da Terra com esse camarada que está aqui. Ela é gerada, a aceleração da gravidade, pelo planeta Terra, externa ao corpo. De onde vem o campo elétrico E? Das placas carregadas de outro cara, externo ao corpo. Tem uma característica muito... Né? Então, olha só, se eles são tão assim parecidos, né? Se é verdade assim, olha só, se força gravitacional é conservativa, se força é conservativa, então essa força aqui também tem que ser igual à forma matemática dela, por que que ela não vai ser? Então, são conservativas. Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Então, elas são conservativas. Beleza. Então, se eu posso escrever, então, vou voltar aqui, ó, né? Então, voltando aqui atrás, ó. Trabalho da força elétrica é igual a esse cara. Então, trabalho da força elétrica de A até B é igual a menos, né? Aí eu abri aqui Q0, E, né? YB menos Q0, E, YA, posição, né? Final, inicial. Você está fazendo a subtração entre algo que é final menos inicial. Aí, isso aqui é o quê? É o delta alguma coisa. Tá. Mas se a força elétrica ela é conservativa, então eu posso escrever uma energia potencial e ela vai ter que ser igual a menos a variação, que vai ser igual a menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Se eu faço isso, portanto, quanto que é a minha energia potencial elétrica? Ué, tem hora que dá um tilt. Portanto, compara então, quem que a gente pode fazer? Em final, inicial. Então, se eu chamar então que a energia potencial elétrica desse sistema é igual a quem? Que é zero E Y. Olha aqui, na mesma página, na mesma tela, como é que era a potencial gravitacional? MGY. M, no caso aqui eu esqueci do Q0, né? M é a propriedade do corpo. K0, Q0, propriedade do corpo. G é a propriedade externa. E, a propriedade externa. Y, a altura. Tinha que ser, né? Legal? Só serve, claro, para esse caso particular. E, claro, K0 pode ser tanto positivo quanto negativo. Q0 pode ser tanto positivo quanto negativo. Carga pode ser positiva ou negativa, né? Esse caso particular aqui é típico. Se a carga for positiva, se você está em A e solta a carga, que é zero, o que acontece com ela? A força elétrica arrasta ela para baixo. Essa caneta que está na minha mão, se eu solto ela, o que acontece? A força gravitacional arrasta ela para baixo. É o que está acontecendo. A analogia da queda, né, entre aspas, né, da carga, que é zero, caindo, queda dela da placa positiva até a carga, até a placa negativa de baixo. Né? Todo mundo já deve ter lembrado dessa altura do campeonato, talvez, né? É que, né, quando a gente fala de circuitos elétricos, bateria, resistência elétrica, associação de resistência, corrente, lei de Ohm e tal, aquela coisa toda, né? Vem sempre uma analogia, né, gravitacional, né? Do tipo caixa d'água, né? Você tem uma caixa d'água e uma tubulação, um tanque, uma pia, qualquer coisa aqui embaixo, né? Quando você abre a torneira, escoa a água da caixa d'água para a pia. Por que escorre? Porque a força gravitacional está puxando as moléculas de água ao longo do cano, né?
Então, numa bateria ou numa pilha elétrica, né, no Duracell da vida aí, né, quando a gente liga, abre a torneira, né, na verdade, né, a gente tem um cano, que é o cano é quem? Um fio de cobre, por exemplo, quando você liga a torneira, conecta, ligou, né, abriu a torneira, né, a força elétrica vai arrastar cargas através do fio, né, certo? Da mesma maneira aqui, né? Então a gente vai falar que num circuito elétrico, as cargas elétricas, entre aspas, uma analogia gravitacional, caem, né, de um polo ao outro da bateria, uma caixa mais alta para uma pia, um outro reservatório, né, mais baixo. E a gente vai falar de potencial elétrico e aqui a gente pode falar na analogia gravitacional de energia potencial gravitacional. Bom, vamos falar disso. Beleza? Vamos dar um outro exemplo de cálculo mais importante para a gente. Agora, vamos mexer. Esse aí é o primeiro exemplo, campo elétrico homogêneo. Agora vamos pegar um campo elétrico que ainda tem uma certa simplicidade, porém agora ele varia no espaço. Exemplo é a carga pontual, tá? Tem simetria esférica e só depende da distância que você está da carga, o campo elétrico, né? Cai com 1 sobre r ao quadrado. À medida que você vai se afastando, vai caindo com 1 sobre r ao quadrado, né? Então, vamos ver como é que poderíamos definir uma energia potencial elétrica para duas cargas interagindo, né? Por exemplo, na verdade, uma carga que é zero num campo elétrico agora de uma carga pontual. Tá? Então, agora, coloquei número. 1, agora 2. Energia então, para campo elétrico de uma carga pontual. Primeiro foi um campo elétrico homogêneo, né, uniforme no espaço. Agora um que vai variando no espaço. O que eu vou fazer? Então, vou pegar, para ter um campo elétrico de uma carga pontual, eu preciso de uma carga pontual. Vou colocar, por exemplo, aqui uma carga pontual. Vou chamar essa carga aqui de Q, né? Ela pode ser positiva, negativa, não importa. Eu sei que ela vai colocar no espaço, como a gente já viu, né? Um campo elétrico, né? O campo elétrico tem simetria esférica, já vou colocar aqui, né? O campo elétrico dessa carga aqui, pontual, agora sim, toda hora eu estava falando, né? Q é zero, não, é K zero, né? A carga pela distância até onde a gente está querendo o campo elétrico ao quadrado, na direção R chapéu, que é a direção radial. E aí, vou colocar aqui, ó, pegar. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma carga. Q zero, né, aqui no espaço, né? E, na verdade, eu quero arrastar ela, né? Vou ver qual é o trabalho, de novo, a mesma coisa, né? Sempre energia potencial, como lá em Física 1, é através do cálculo do trabalho, né? O trabalho é energia. A primeira definição é trabalho para energia. Então, eu vou sair aqui de uma posição, né? Vamos colocar aqui, ó.
daqui e vou parar até aqui. Tá? Então, vou chamar esse cara aqui. De acordo com o que eu fiz aqui, eu chamei esse cara aqui de A e esse cara aqui de B. Então, vou sair de A até B, né? Então, eu tenho aqui uma distância. Esse é o meu RA e esse é o meu RB. Beleza? Que coisa feia, né? Melhorando. O importante é que vocês estejam entendendo. Bom, então, esse é a força elétrica. Desculpe. O campo elétrico. A força elétrica é a carga Q0 vezes o campo elétrico onde a gente coloca K0. O campo elétrico, isso aqui, é gerado pela carga Q. Pontual, né? Q. Então, a força elétrica vai ser simplesmente, já ajeitando os termos, K0, Q0, pela distância que separa as duas cargas ao quadrado, na direção R, chapéu. Beleza? Guarda esse cara. Né? Aí, então vamos calcular o trabalho. Trabalho para levar de A até B. Trabalho realizado pela força elétrica. De A até B vai ser tem hora que é mais fácil apagar. Então vai ser saindo de A até B, da força em questão, escalar 10. Mesma coisa. Agora o deslocamento que a gente fez, a mesma coisa que a gente fez. O deslocamento que a gente fez lá era na vertical, que era DY. Poderia ter chamado de DX também, não importa, poderia chamar de DR. Mas a gente guarda o que a gente está acostumado para não confundir. Aqui o deslocamento é ao longo da direção radial. Então esse cara que está aqui é um DR, né? Que vai ser igual a um DR, um módulo, um deslocamentinho, ao longo da direção radial. Ah, tá. Guarda aqui. Então eu quero substituir esse cara e esse cara aqui na minha integral. Então, trabalho para ir de A até B. Agora eu já sei quem são os limites de integração. Que minha variável de integração agora vai ser força elétrica. Daqui a pouco a gente substitui ela. Escalar dr. Devagarzinho a gente vai lá. Então agora aqui, ó, é dr. Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou sair. Quando eu estou em A, eu estou na coordenada R, A, né? E quando eu vou para B, eu estou na coordenada R, B, né? Agora vamos substituir direitinho, né? Então vai ser a integral, né? Quem que é a força elétrica? Vamos colocar aqui. K0, Q,
Q0 sobre R ao quadrado, na direção R, chapéu, escalar dr, quem que é vetor dr? O módulo dele, na direção R, chapéu, e aí os limites de integração, posição inicial R, posição inicial, final RB. Bom, de novo vai ser igualzinho, lá era y, chapéu, aqui é r, chapéu. Vai dar 1, né? Então, o trabalho. Vamos deixar de novo para cá. De A até B, vamos tirar tudo que é constante. Olha só, K0, Q é 0, R é a variável de integração. dr está aqui, então não posso tirar. Então vai dar ó, K0, Q é 0, integral de RA até RB, dr, está aqui, ó, e dividido por R ao quadrado. Então, integral de 1 sobre R ao quadrado. Complicou? Poxa, não era para complicar. Só a gente pensar aqui, né? Eu vou fazer aqui ó, uma colinha aqui, depois eu vou apagar, tá? Então, ó, 1 sobre R ao quadrado. N é igual a R a menos 2. Então, que função a gente deriva da R elevado a menos 2? Né? Lembra que isso é um polinômio, né? Uma potência de alguma coisa. Então, se a gente tem alguma função, né? Um y de x igual a, né? X elevado a m, então a derivada de y com relação a x é igual a o camarada, a é uma constante, x elevado a m, eita, m menos 1. Essa é a derivada, né? Beleza? Então, esse cara que está aqui, né, é a nossa derivada. Então, esse cara que está aqui, ó, né, é r a menos 2. Vamos comparar os expoentes, né? Então, m menos 1 é igual a menos 2. Então, m é igual a, passa o menos 1 para o lado, mais 1, então m é igual a menos 1. Joia? Então, guardou esse cara. Agora a gente precisa descobrir quem que é o A. Agora, M vezes A, esse cara que está aqui, ó, M vezes A é o cara que está aqui. Quem que está aqui? 1. Então, a gente tem aqui M vezes A é igual a 1. Só que M é menos 1, então menos 1 vezes A é igual a 1. Quem que é A? Menos 1. Então, já descobrimos quem que é A e quem que é M. Então, qual é a nossa função? A menos 1. X, M. Quem que é M? Menos 1. Esse cara que está aqui é quem? Menos 1 sobre o x. Então, quem é a integral desse cara? K0, Q0. A integral vai ser menos 1 sobre R. Sobre RA até RB. Legal? Posso colocar esse menos em evidência aqui. Colocar em menos, para fora, tiro ele para fora. E aí vou colocar essa galera toda para dentro aqui, ó. Então vai ficar K0, Q0, sobre 1 sobre R, limite superior, RB.
menos limite inferior. Todo mundo passou multiplicando. Q, zero, Q é zero, sobre R limite inferior. Se, agora, se, né? Se for conservativa, se ela for conservativa, então o trabalho desse camarada pode ser escrito como menos a variação de uma energia potencial. Será? Aqui, eu falei para vocês que era conservativo. Por quê? Quando eu comparei aqui, ó, com vocês, né, que a força gravitacional tinha a mesma forma matemática que essa força elétrica, nesse caso particular do campo elétrico homogêneo, entre as placas de um capacitor, na verdade, né, placa positiva e placa negativa. Beleza? Então, então a gente fez isso, tá? Então é conservativo. Então, aqui não vai ter jeito. Como é que eu sei que uma força é conservativa? Então, a principal característica de uma força, então agora tem que testar, né? Preciso verificar, né? Vamos escrever assim. Devemos verificar se, né, a força elétrica, que força elétrica? A força elétrica aqui, ó, que a gente está estudando, né? K0, Q0, sobre R ao quadrado, R chapéu, é ou não deixa eu ver, como é que a gente testa? A principal característica de uma força conservativa é o trabalho de uma força conservativa lá de Física 1. O que é uma força conservativa? É aquela, né, a partir da qual a gente chega que a energia mecânica é conservada, ou seja, é constante, beleza? A principal característica dela é que o trabalho de uma força conservativa não. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento. No caso da força conservativa, o trabalho total, final, né, não depende do caminho entre dois pontos. Não depende do caminho, só depende das posições final e inicial. Né? Então, assim, como é que a gente vai testar isso? Vamos calcular o trabalho um caminho doido, um caminho genérico qualquer, e vamos ver se depende do caminho. Né? Olhando aqui para o final, vamos ver como é que vai fazer, como é que vai ficar. Tá? Mesma coisa. Vou colocar aqui, ó. Poderia ter até copiar. Vou colocar aqui a carga. Vou colocar mais para cá. A minha carga Q, né? Então a gente sabe que o campo, ele é radial, né? Tentar desenhar aqui um perfil
radial aqui. Né? Esse aqui ficou meio torto. Tem que fazer certinho para ficar bonitinho. Né? E aí vou pegar esse caminho aqui, ó. Vou sair uma posição A, qualquer, e vou fazer esse caminho doido aqui. Podia ter até exagerado ainda mais ainda, mas tá valendo. Vamos exagerar um pouquinho. Sim, tá bom. Nessa posição A, posição B, né? A gente vai fazer esse caminho doido aqui, tá joia? Vamos pegar uma posição qualquer aqui. Então, e colocar a nossa carga Q0 ali. Vamos pegar esse cara aqui. Né? Então, nessa posição aqui a gente tem Q0, né? E aonde que está a força elétrica agindo sobre ele? A força elétrica está agindo nessa posição. A força elétrica está aqui. Joia? Daquela maneira como está. Beleza. Então vamos lá. Trabalho, montar o trabalho. O trabalho de A até B vai ser igual, então, a integral, né? Saindo, né? Claro, não esqueci de marcar aqui, né? Esse camarada que está aqui é o meu RB. E esse camarada que está aqui, genialmente, é o meu RA, né? E esse cara que está aqui, então, eu vou sair da posição A, eu vou até B, né? Da força elétrica, escalar, ds. Cadê o meu ds aqui? Olha, nessa posição que eu desenhei, o meu ds, exagerando, né? Ele está para cá. Então, ele está vindo nessa direção. Joia? Então, como é que fica o cálculo do trabalho? Né? O ds, ele está sempre tangente, né? Tangente à trajetória. Vamos exagerar aqui só para dar um zoom aqui do lado, né? Se eu tenho aqui uma trajetória qualquer, nesse ponto em particular, né? O ds, a reta tangente, tá para cá, né? Tá tangente ali a trajetória, né? De tal maneira que é o seguinte, como é que é a tangente? Você tem que traçar a perpendicular, a normal ali esse cara aqui é a normal. Então, o seu ds, se você está indo da esquerda para a direita, então o ds seu está aqui. Né?
ds, estou exagerando ele ali para a gente poder enxergar, né? Então, fazendo a continha. Então, vai ser módulo do primeiro, né? Módulo da força elétrica, módulo do deslocamento, tamanhinho, quanto ele andou ali ao longo daquela trajetória verde, né? Vezes cosseno do ângulo entre eles. Cadê o ângulo entre os dois vetores? Né? O ângulo entre os dois vetores está aqui. Ó. Né? Esse camarada aqui, ó, vamos chamar ele de θ. Mas observe aqui o seguinte, tá ali, beleza? Quem é, vou colocar outra cor, quem é ds cosseno de θ? Observe aqui o seguinte, ds cosseno de θ, e olha para esse triângulo que está aqui. É um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? O ds. Quem que é ds cosseno de θ? É a projeção dele, né, do ds, a hipotenusa, né? Cosseno é cateto adjacente. Então, ds é esse camarada que tá, ds cosseno de θ, é esse cara que tá aqui. Quem que é esse cara? Né? Esse cara tá na mesma direção e sentido que a força elétrica. A força elétrica é na direção o quê? Radial. Quem que é o cara? ds cosseno de θ é o próprio dr. Esse cara aqui, ó, é integral, né, da módulo do primeiro, da força elétrica, módulo do segundo, dr. Quem que é a minha variável de integração? R. Então, quanto vale R quando eu estou na posição A? RA. Quanto que vale R quando eu estou na posição B? RB. Onde a gente já viu isso? Exatamente aqui. Vamos colocar? Trabalho, né? Força elétrica, integral de K0, Q0 sobre R ao quadrado, dr. Nem precisava colocar. GRA, TRB. Constantes para fora. Né? 0, Q0 sobre, não precisa, integral, GRA, TRB. Quem que sobrou lá dentro? dr sobre R ao quadrado. Esse cara aqui, então, vai dar 0, Q0, e a integral deu menos 1 sobre R, GRA, TRB. Tô repetindo, hein? Olha lá o repeteco. Igualzinho. É, né? Pra dar, né? Colocar esse cara lá pra dentro e o menos pra fora. K0, Q0 sobre RB, menos
K0, Q0 sobre R, A. Morreu o trabalho. Agora, como que você provou que não depende do caminho? Eu desenhei aqui de qualquer jeito. Se eu tivesse desenhado um caminho aqui, sim. Mudaria alguma coisa do que eu fiz aqui? Não. Se eu tivesse desenhado um caminho qualquer diferente aqui, ó. Muda alguma coisa do que eu fiz aqui? Não. Não depende de nada. Se eu tivesse feito uma linha reta, mudaria alguma coisa aqui? Não. Por quê? Porque só importa, né, a projeção, né, do deslocamento ao longo da direção radial. Produto escalar é isso. É uma projeção de um vetor sobre o outro. Ah, mas então, peraí. Então não depende do caminho. Verdade. E depende só da posição inicial e final? Sim. Só depende do R final e do R inicial. Não importa se eu sair por um caminho de baixo, pelo caminho de cima, ou se eu vim em linha reta. Só vai depender para mim do quê? Da variação que eu tive no R. Ah, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse saído do A, dado uma volta e parado no B aqui, ó, na frente dele. Ou o B aqui, aqui embaixo. Tranquilo, mesma coisa. Só ia depender da posição final menos a posição inicial. Legal. Então, com isso aqui, ó, né? Então, não depende, então. Não depende do caminho e só depende, borrachinha, das posições inicial e final. Início, fim. Aqui. A força é conservativa? Então, é conservativa. Se é conservativa, então eu posso pegar o trabalho e associar a uma diferença de energia potencial. Legal. Então, ó, vamos voltar aqui então, né? Então, calculando. Voltando então, já que é conservativo. Então, o trabalho dessa força elétrica, né? Ou seja, né? Associada a uma carga pontual, campo elétrico de uma carga pontual, ela deu o quê? Menos, eu vou repetir o que está escrito aqui. Posso copiar. Se copiar não está funcionando hoje, sem vergonha. Funcionou aqui, que é uma beleza. Ganho aqui uns segundinhos. E isso aqui, então, né? Voltando, então, sendo assim, sendo conservativa, então esse aqui é menos, né? Energia potencial final, menos energia potencial inicial. Compara agora, quanto que é a minha energia potencial? Então, aqui a minha energia potencial elétrica, ela vai ser dada por
K0, Q0 sobre R. Energia potencial, então, depende do campo elétrico. Dependendo das características do campo elétrico, você tem energia potencial daquele sistema. Tá bom? Agora aqui umas observações aqui. Nos últimos minutinhos. Tem aí mais 10 minutinhos. Para esse caso ainda do campo elétrico de uma carga pontual. Primeiro, pergunto, quando a energia é zero? Essa energia aqui é nula. Ó, você tem duas cargas. Você tem duas cargas aqui, né? Uma aqui, a outra ali, né? Aqui, ó, na verdade, né? Q é zero, separados por uma distância qualquer, né? Qual que é a energia entre elas? Está aqui, né? Energia potencial, Q, K0, Q é zero sobre a distância que separa as duas cargas. Quanto que é essa energia nula? Dá para fazer K0 uma constante de proporcionalidade zero? Não. Q é a carga de uma, Q0 é a carga de outro. Não está variando. A única coisa que está variando é a distância entre elas. Então, para que eu faça esse camarada aqui dê zero, eu tenho que pensar em um R tal que a energia aqui dê zero. Como é que a gente pode pensar nisso? Olha, quando o R for muito grande, se o R for muito grande, qualquer coisa que tiver aqui no numerador dividido por algo muito grande vai tender a zero. É verdade. Então, quando é nula? Né? Quando a distância entre as duas cargas for infinita. Muito grande, né? Muito grande. Mas pensa bem se isso faz sentido. Nós estamos calculando energia potencial elétrica, né? Devido a uma força elétrica. Força é interação, né? Então, a energia ela é derivada, ela vem da força elétrica. Quando que a energia potencial vai ser nula, vai ser zero? Quando não tiver força elétrica. Quando não tem força elétrica? Quando elas estão infinitamente separadas. Aí uma não enxerga a outra e uma não interage com a outra. Não enxerga. Beleza? Joia. E quando? Então vem a pergunta. E quando estiverem as cargas? A pergunta que segue, né? Muito próximas. Né? Qual que é essa condição? Com R muito pequenininho, R tendendo a zero. Quando você divide algo por algo muito pequeno, então a energia potencial vai divergir. Né? Nesse caso, a energia fica muito grande. Se divide por algo pequenininho, sempre aumenta. Né? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Né? Dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, nesse caso, né, a energia explode, diverge. Dois casos. Ela pode divergir para cima, para positivo, para valores positivos, e para valores negativos. Ah, é? Vamos ver. Eu vou desenhar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, energia potencial. Se a energia potencial aqui, ó, essa que a gente calculou. Vamos colocar aqui o zero.
Essa é a distância que separa os dois caras. Quando R, vou também escrever aqui, então, a energia potencial K0, Q0, sobre R. Primeiro caso, se a gente vê Q, né, positivo, e Q0 também positivo. Então, isso implica em que a energia potencial ela é positiva. Se você divide por um número muito pequenininho, então nesse limite, né, o U vai tender, né, para mais infinito. Se Q é negativo e o Q0 é também negativo, então a mesma coisa, né? A energia potencial menos vezes menos positivo. Então aqui é a mesma coisa, né? Ela vai para mais infinito. Agora, se você tem Q positivo, né? Q positivo, contrário, e Q0 negativo, então positivo com negativo multiplica, dá negativo. E a mesma coisa para o inverso. Se Q for negativo e Q0 agora positivo, agora se você inverter aqui negativo e positivo, continua dando negativo. Então a energia potencial agora passa a ser negativa e no limite ele vai para agora menos infinito. Então, no limite que R é muito grande, ele vai divergir ou para positivo ou para negativo. Então, vou chamar esse camarada aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de primeiro caso, tá? E esse cara aqui de segundo caso. Então, primeiro caso, o verdinho, ele, quando R é muito grande, a energia, né? Quando R for muito grande, a energia é nula. Então, ele sai lá de zero, e à medida que R vai ficando pequenininho, ele vai para mais infinito. Então, esse cara é assim. Zero. Aqui, mais infinito. E aqui ele vai tendendo a vai entendendo a zero. E o outro caso, muito grande, ele vai sair aqui do zero, só que agora ele vai tendendo para menos infinito. Então ele vai para menos infinito, tendendo a zero. Então esse aqui é a energia potencial elétrica para duas cargas pontuais. Por exemplo, sódio, cloro, né? Sódio perde um elétron para o cloro, fica positivo. O cloro ganha um, fica negativo. Tá aí. Qual que é o potencial elétrico, né, de interação, a energia potencial elétrica de interação entre esses dois íons? É esse cara que está aqui, né? Esse é o potencial, energia potencial elétrica de interação em uma
iônica. Lindo. Maharaj, tá? Já tinha desenhado isso aí. No potencial de Leonard Jones é a interação, né, colombiana, elétrica, mais, né, que é atrativa, que tem essa cara para baixo, mais a um termo aqui positivo, que vai ser o de exclusão de Pauli. Nunca lembro se tem dois L's. Bom, a aula de hoje está por aqui e um abraço para todos, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa noite. Boa noite.